A vida cristã não inicia com andar. Efésios 2:8 diz que Deus nos assentou junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Jesus fez tudo por nós. Então agora podemos descansar nele. E então, quando ele está assentado à direita de Deus, Jesus, ele tem poder para nos conduzir. O nosso andar precisa ser resultado deste estar assentado com Cristo e recebendo dele o poder para andarmos de modo digno da vocação a qual fomos chamados, diz Paulo em Efésios. Então, toda a experiência de nossa vida de fé começa a partir desse descansar em Cristo, desse me perceber assentada com Cristo, minha nova identidade em Deus, filha amada do Pai. Uma alegria estar com você novamente nesse Café com Palavra. Muito bem-vindo, prepare seu café, muito bem-vinda. Abra a palavra em Efésios, que vamos continuar caminhando neste Café com Palavra. Agora, não conversando sobre estar assentados em Cristo, mas conversando sobre andar em Cristo. Muito bem. Embora a vida cristã, como temos falado, ela comece com estar assentado em Cristo, Efésios 2:8, ela precisa ser seguida do andar em Cristo Jesus. Então, o assentar, ele representa a nossa posição no céu, nossa posição diante de Deus, nossa nova identidade como filhos e filhas amadas. E o andar em Cristo representa o nosso desempenho, o nosso modo de viver aqui conforme nossa identidade. Nós não podemos viver diferente de quem somos. O que fazemos não diz quem somos determina o que fazemos. Então, esta nova identidade, esse estar assentado em Cristo Jesus, junto com Cristo Jesus, esta nova natureza de Deus em nós determina o nosso comportamento, o nosso andar, o nosso fazer. Então, com isso, nós somos um povo celestial. E Deus, ele pede de nós que, sendo um povo celestial, onde ele habita, sendo o templo dele, que nossa vida comunique que somos um povo celestial, que nossa vida indique para as pessoas que somos um povo celestial, um povo do céu, que nós temos esse selo de habitação celestial em nós. Então, Efésios fala isso como andar em Cristo. Esse é o termo que Paulo fala. Algumas versões mais atualizadas falam em viver em Cristo. Esse viver como uma expressão de que eu expresso em minha vida de forma integral a vida de Jesus em mim, o fato de eu estar assentado em Cristo Jesus, junto com Cristo Jesus como minha nova identidade. Efésios 4:1-2 diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E aí ele vai dizendo, com toda humildade, com toda mansidão. Paulo fala, andeis de modo digno. E também depois nós vamos ter em Efésios 4:17-23, que não andeis mais como os gentios. Depois nós vamos ter Efésios 5:2, andai em amor. E então nós vamos ter Efésios 5:8-10, andai como filhos da luz. É interessante que Paulo fala em Efésios 8 vezes, ele usa essa palavra andar. E esta palavra andar é usada aqui de modo figurado por Paulo, dizendo como eu me comporto. Ele está falando aqui de ordenar o meu próprio comportamento. Eu ordenar o meu próprio comportamento, como eu devo andar, o que eu devo fazer, como eu devo viver. Nessa perspectiva, então, o livro de Efésios é interessante que ele tem o capítulo 1, 2 e 3, que ele vai trabalhar a doutrina cristã.
E os capítulos 4, 5 e 6, Paulo trabalha a vida cristã, o que significa eu viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo viver, né? Então, o capítulo 4 vai falar especificamente como o corpo de Cristo, ou como eu devo andar piedosamente, como eu devo andar conforme Efésios 2:6 diz que eu fui assentada em Cristo Jesus. E Paulo diz que isso deve ser à luz da nossa vocação celestial, ou seja, do nosso chamado, da nossa identidade celestial. Eu devo andar à luz de Efésios 2:6, que Deus me fez assentar em Cristo Jesus. Então, e ele desafia ali, ele coloca a partir de Efésios capítulo 4, todos os campos dos nossos relacionamentos. Ele vai falar ali que eu preciso viver em Cristo, andar em Cristo. Conforme minha nova identidade estar assentado junto com Cristo nas regiões celestiais, eu devo viver isso em casa e devo viver isso em público. Ele vai falar ali como o patrão deve se relacionar com o empregado com o patrão. Por quê? Porque nós temos uma vocação celestial. Nós somos assentados em Cristo Jesus, junto com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Nós temos uma nova identidade, então nós temos um novo modo de andar, um novo modo de viver. Ele vai falar como o marido deve se relacionar com esposas, esposas com marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa respeitar o marido, honrar o marido. Ele vai falar como os pais devem se relacionar com os filhos e os filhos com os pais. Então, em todas as dimensões da vida, nós podemos perceber ali que como um povo celestial, um povo que foi assentado junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais, nós precisamos trazer o céu para dentro da nossa vida. Para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, para dentro das escolas onde estamos, para dentro dos nossos lugares de trabalho, para dentro das nossas horas de lazer. Nós precisamos trazer o céu, porque nós somos um povo que foi assentado junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E isso traz uma responsabilidade que eu devo praticar isso que é realidade interior em minha vida, eu devo praticar expressando isso como uma realidade exterior, trazendo e demonstrando o céu. Senão o céu não faz o menor sentido. Nessa perspectiva, então, eu posso olhar para a palavra de Deus e eu posso perceber aqui como Paulo vai dizendo ali em Efésios 4, ele diz que nós devemos deixar a mentira, e ele segue dizendo, Efésios 5, nós devemos irar e não pecar, e tudo está no imperativo, devemos falar a verdade com o próximo, aquele que furtava, não furte mais. Por quê? Porque agora você foi assentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ele diz que toda amargura e toda malícia seja tirada de vocês, toda amargura, o rancor, o desejo de vingança, aquilo que eu fui justificando dentro de mim, querendo o mal do outro, ou a autocomiseração, a piedade de mim mesmo, aos céus, ao vida, ao azar, coitado de mim. Tudo isso agora porque fui assentada com Cristo Jesus. Esse não é um modo de andar digno da vocação ao qual fui chamada. Paulo está dizendo que nós devemos ser benignos, perdoando uns aos outros. Por quê? Porque eu sou o povo que foi chamado. Eu faço parte deste povo que foi chamado, eu fui chamada, eu fui assentada junto com Jesus nas regiões celestiais. E ele diz, não provoqueis a ira. Ele diz, obedecei, deixai as ameaças. E ele vai dizer, então, toda uma lista de imperativos. Para quem? Para aqueles que foram assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Porque agora ele diz que eu devo andar de modo digno deste lugar no qual eu fui colocada. Desta nova vocação, desta nova identidade que eu recebi. Vocês, porém, podem dizer, eu não consigo fazer isso. Eu posso dizer, eu não consigo, eu e Laene, fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Essas exigências são impossíveis para mim. E talvez eu seja injustiçado, ou você injustiçado, prejudicado, talvez terrivelmente até prejudicado em sua vida, terrivelmente injustiçado, magoado, ferido, prejudicado. E aí você não consegue perdoar.
Você diz, não consigo, isso é impossível. Esses imperativos são impossíveis, não consigo. E você tem toda a razão. Talvez você foi terrivelmente injustiçado. Na história da minha vida, eu fui injustiçada muitas vezes e fui razão de injustiça na vida de outras pessoas. Sim, você tem razão. E amar essa pessoa que nos injustiçou seria o ideal. Seria o ideal. Porém, isso não é um ideal impossível. É um ideal possível. Por quê? Aí vem de novo o que nós podemos olhar a partir de Adão e de Eva. Adão e Eva tinham a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa perspectiva, Adão e Eva comeram o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano, desde então, está engajado nessa discussão: o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E todo ser humano na história da humanidade construiu seus padrões, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, e tentando viver de acordo com esses padrões, o que é justo, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, e assim por diante. Mas o que para nós como cristãos é diferente? O ponto de partida para nós não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ponto de partida para nós não é o certo e o errado, o justo e o injusto. O ponto de partida para nós como cristãos é a árvore da vida. Jesus, a árvore da vida. Então nós não começamos a partir da ética do certo e do errado, mas nós iniciamos com Jesus. A questão para nós toda diz respeito à vida, a Jesus. Nós nos tornamos muito preocupados com certo, com errado, e quando somos injustiçados queremos reivindicar justiça. Mas esse não é nosso padrão. Nós não giramos em torno do certo e errado, nós giramos em torno do perdão e da graça, do amor. Então, nessa perspectiva, nós podemos agora caminhar percebendo que o que eu posso dizer, o outro foi injusto comigo? É certo que ele fez? Não, não é certo ele ser injusto comigo. Não é certo, ele errou. Então, agora é certo, o que eu preciso fazer com isso? A pergunta é: eu quero estar apenas certo? Ou, como cristão, o nosso padrão se resume na cruz, ou no certo e no errado? O nosso padrão se resume no perdão. Deus deixa o sol brilhar sobre justos e injustos. E para Deus a questão é graça, a questão não é o certo e o errado. E esse deve ser o nosso padrão também. Jesus vai dizer, Paulo vai dizer agora aqui em Efésios, que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa em Cristo. E Deus nos perdoa em Cristo, não porque nós merecemos. Deus morreu e por meio de Jesus, Jesus morreu e por meio de sua morte nos oferece o perdão, e isso é graça. Eu preciso reconhecer e aceitar o seu perdão, reconhecer meu pecado e aceitar o seu perdão, que agora me reconcilia com Deus, e isso é graça. Então essa é a nossa referência. E Jesus diz que nós devemos ser perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito, perfeito no amor, como Deus é perfeito no amor. Então eu não vou perdoar porque o outro foi justo comigo. Eu não vou perdoar porque o outro fez certo para mim, depois de fazer o errado. Eu vou perdoar porque eu também sou perdoada. Eu vou perdoar porque este é o princípio da cruz. Esse é o princípio de quem está recebendo de Jesus a árvore da vida, também graça e perdão. E tem uma história que o Watchman conta, que tinha um irmão no sul da China, que ele tinha um campo de arroz na encosta de uma colina. Então, em tempo de seca, ele usava uma bomba d'água que era gerada a partir de um moinho de vento, e ele bombava a água de um riacho até o seu campo. E ele tinha um vizinho dele que tinha 2 campos de arroz abaixo dele. E esse vizinho, uma noite, abriu a represa dele de água
E deixou a água dele, onde ele tinha então o riacho que ele represou e tinha bomba para a água ficar ali, então onde ele represava a água para a água correr para os canais do campo dele, o vizinho abriu essa água, essa represa e correu a água para o campo dele. De manhã ele acordou, fechou de novo a represa, ficou quieto. O vizinho fez novamente, e assim 3, 4 vezes. Esse irmão chegou para os outros irmãos na fé na igreja e disse: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso que está acontecendo? Eu tenho procurado ter paciência e não me vingar, mas isso é certo. O que ele está fazendo é certo. E é interessante que o Watchmani conta assim: depois de haverem orado a respeito do problema, um dos irmãos falou: se apenas tentamos fazer o que é certo, com toda certeza seremos cristãos muito pobres. Precisamos fazer algo mais do que simplesmente o que é certo. E este irmão volta para casa, o que ele faz? De manhã ele bomba a água, enche e deixa correr para o campo do vizinho. De tarde ele bomba novamente a água e deixa correr para seu campo. E começou a fazer assim. E este vizinho ficou intrigado. Como este homem podia ser tão bondoso com ele sendo tão desonesto com ele? E com o passar do tempo, esse vizinho então se tornou cristão, impressionado com a conduta do vizinho dele. Nós somos chamados para sermos perfeitos em amor. Nós somos chamados para demonstrar a graça de Deus. Por isso é que Paulo escreve em Efésios 5, 1, 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. E esse é um desafio, esse é um padrão que talvez podemos julgar impossível de ser atingido e muito elevado. E Paulo nessa passagem confirma, ele diz: nós não conseguimos encontrar em nós mesmos, em nossa natureza, os meios de atender esse padrão altíssimo de Deus, de andar em amor, de ir além do que é certo. Nós não conseguimos isso. Então, onde está a resposta para essa exigência que parece impossível de Deus para nós? E Paulo, lá em Colossenses, ele vai nos dizer numa passagem paralela, Colossenses 1:29, ele vai dizer assim: para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente, segundo o seu poder que opera em mim poderosamente. Paulo diz em Efésios ali que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais, não só do que nós pedimos em oração e queremos que Ele nos atenda, mas Ele é poderoso para fazer muito mais em mim e em você, para que possamos atingir esse padrão, esse andar em amor que Paulo está falando aqui em Efésios. Então, o segredo do cristão é andar em amor, receber esse poder. De onde vem esse poder para andar em amor? De onde vem esse poder para andar, conforme Paulo diz aqui, Efésios 5, imitando a Deus, andando em amor? De onde vem esse poder? Esse poder vem de novo do que Efésios 1 fala. Cristo foi assentado com Deus e nós fomos assentados junto com Jesus, Efésios 2:6. Dali vem o nosso poder, dali vem o poder de descansar. O nosso poder para andar em amor, imitando Deus, para ir além de fazer o que é certo. Ele vem da nossa posição, vem da posição que Deus nos deu. Então, nessa perspectiva, todos que se percebem assentados junto com Jesus nas regiões celestiais, Efésios 2:6, podem receber esse poder. Nós nos assentamos para sempre com Cristo Jesus, para que possamos andar com Cristo Jesus diante dos homens. E se abandonarmos um instante esse lugar de descanso, nós vamos prejudicar o nosso andar é prejudicado, porque o nosso andar nós recebemos poder para andar diante dos homens como testemunho vivo de que vivemos em Cristo, ali, quando nós descansamos em nossa identidade. Mas enquanto habitarmos em Cristo,
Nós temos segurança que podemos receber poder para andar dignamente aqui. Só aprende a andar quem aprendeu a se assentar com Cristo Jesus. Então o resultado é que Paulo andava não em seus próprios esforços. Paulo andava não confiando em si mesmo e em sua força. Paulo andava porque ele estava assentado com Cristo. Ele expressava diante dos homens o caráter de Cristo nele, porque ele descansava em Jesus e neste lugar diante de Deus. Então, que nós possamos entender que nós fomos criados por Deus para as boas obras, Efésios 2:10, que Ele também preparou para nós. E essas boas obras são resultado de nos percebermos assentados com Cristo Jesus. Precisamos ir além de fazer o que é certo. Precisamos andar em amor. E isso só é possível recebendo poder, porque nos percebemos assentados com Cristo Jesus. E Cristo está à direita de Deus, e Deus deu a ele toda a autoridade. Tudo está debaixo dos pés de Jesus, e eu posso receber dele essa autoridade. Então, essa autoridade começa por mim. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, começando em mim e com você. Ele pode levar a mim e a você a andar em amor. Café com Palavra quer ser um espaço onde eu e você podemos crescer olhando a palavra de Deus e nos percebendo como filhos amados e filhas amadas. Podemos agora andar conforme essa nova identidade. Que Deus nos conduza em graça e sabedoria para cada dia mais refletirmos sua vida em nós. Amém? Uma alegria caminhar com você.